Oi, vamos dar sequência então às nossas aulas de tributário, no nosso curso básico. Olha só, na última aula nós tratamos tratamos do lançamento e das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E lá quando nós examinamos o lançamento, vocês vão observar que nos slides eu coloquei um exemplo de um auto de lançamento. E o exemplo ali referido diz respeito ao imposto de transmissão, ao imposto sobre doação, ou seja, é um auto de infração que foi lavrado pela autoridade fazendária estadual. Aquele auto de lançamento, então, se trata da modalidade do lançamento de ofício e foi efetuado para constituir o crédito tributário relativo ao imposto sobre doação, como eu disse. Aí o que acontece naquela situação, né? Aquele contribuinte que foi notificado, ele pode exercer a sua defesa em âmbito administrativo. Então, se ele se defender administrativamente, nos termos do que dispuser a legislação estadual que regula o processo administrativo fiscal. Se fosse tributo federal, nós teríamos o decreto 70.235, que trata do processo administrativo fiscal de tributos federais. Se for um tributo dos municípios, vai ter na respectiva legislação municipal as normas que regulam o processo administrativo. Então, o que acontece? Tomando ainda de exemplo aquela situação. Aquele contribuinte que foi notificado, ele pode se defender na via administrativa. Se ele se defender, haverá uma das causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Porque nós vimos ali no artigo 151 do CTN que o CTN traz entre as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário as reclamações e os recursos nos termos da legislação administrativa, do que dispõe a legislação administrativa. Então, se o contribuinte se defender administrativamente, o crédito vai ficar com a sua exigibilidade suspensa. Ah, professor, e como é que fica a questão relativa à decadência? Bem, se o crédito foi lançado, nós não vamos falar em prazo decadencial, salvo, é óbvio, se o lançamento tiver ocorrido depois do prazo, que aí ele não vai poder fazer com que o crédito renasça. Então, nós estamos tratando assim, houve o lançamento dentro do prazo decadencial, então nós não vamos falar em decadência. Ah, então e a prescrição? Porque o processo administrativo pode levar, sei lá, 2, 3, 5 ou 8 anos, não corre prazo nenhum. Então, entre a lavratura do auto de infração até a decisão final proferida pela autoridade administrativa, não há que se falar nem decadência e nem prescrição. A prescrição vai começar a fluir depois de encerrado o processo administrativo e depois de ultrapassado o prazo que o fisco costuma conceder ao contribuinte para ele pagar o crédito tributário, conforme previsto na lei da respectiva entidade política. Então, o prazo de prescrição de 5 anos vai correr a partir do último dia, não é? Ou melhor, do dia seguinte ao último dia do prazo que o contribuinte teria para proceder ao pagamento do crédito tributário. Então, ele vai lá e paga. Ah, professor, mas ele não pagou, ele se defendeu administrativamente, não pagou. Bom, ele não pagou, o que vai acontecer? O crédito vai ser inscrito em dívida ativa, que nós vamos ver na sequência, vai ser extraída a certidão de dívida ativa, que eu também vou mostrar um exemplo de uma certidão de dívida ativa, e vai haver a propositura da execução fiscal. A execução fiscal é regulada por uma lei especial, que é a Lei 6830 de 1980. Então esse é o caminho, não é? Natural, vamos dizer assim, da obrigação tributária. Começa lá a ocorrência do fato, subsunção do fato, a hipótese, a formação da relação jurídico-tributária, depois o ato de lançamento, a constituição do crédito tributário. Se for pago, extingue; se não for pago, inscrição em dívida ativa, propositura da execução fiscal. Então, agora nós vamos ver as modalidades de extinção do crédito tributário. E a modalidade mais natural de extinção do crédito tributário, como não poderia deixar de ser, é o
pagamento. Então, o contribuinte vai proceder ao recolhimento na forma prevista na legislação. Então, vai pagar o tributo, vai pagar os juros, vai pagar a multa, se esse for o caso. Também pode haver a extinção do crédito tributário mediante compensação. A compensação, gente, é um encontro de contas entre fazenda pública e contribuinte. O contribuinte é devedor do fisco por um tributo indevidamente. Perdão. O contribuinte é devedor do fisco, mas ao mesmo tempo é credor porque recolheu um tributo indevido. Então a lei permite esse ajuste entre créditos e débitos. Então a compensação necessariamente depende de lei. É um ajuste, um encontro de contas entre fazenda pública e contribuinte. E no âmbito federal é bastante comum a compensação para as pessoas jurídicas. A transação são concessões mútuas entre fazenda pública e contribuinte, também depende de lei, e nós temos leis no âmbito federal e nos âmbitos de alguns estados que prevêem a transação como forma de extinção dos créditos tributários. Pois nós temos a remissão, que é o perdão do crédito tributário, também concedida por lei. Então, por exemplo, em Porto Alegre tivemos a enchente até pouco tempo atrás e o município pode, por lei, conceder o perdão dos créditos tributários, por exemplo, do IPTU, para aqueles imóveis que foram atingidos pelas enchentes. A prescrição e a decadência, que nós já falamos. A conversão do depósito em renda. Isso aqui é o seguinte, quando o contribuinte promove uma ação judicial, ele pode efetuar o depósito. Pode, ele não é obrigado. Se ele quiser efetuar o depósito, ele vai fazê-lo juntamente com a ação judicial que ele tiver ajuizado, e o depósito, então, nós vimos lá no artigo 151, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Mas o contribuinte depositou, ele perdeu. Se ele perdeu, o tributo é devido, converte em pagamento. Mas ele ganhou. Se ele ganhou, o tributo não é devido, ele levanta o valor, ou de forma parcial, ou de forma integral, conforme for o resultado da demanda. Depois há o pagamento antecipado e a homologação do lançamento. Isso aqui é no caso dos tributos lançados por homologação, em que o contribuinte procede ao pagamento e depois a Fazenda tem um prazo para homologar o pagamento que foi efetuado. A consignação em pagamento. A consignação em pagamento também existe no direito tributário, embora seja bem sincero para vocês, eu nunca vi uma ação consignatória julgada procedente. Por quê? Na consignatória, o contribuinte quer pagar. Não é ação hábil para discutir a legitimidade do crédito tributário. E se ele quer pagar, ele pode pagar hoje, até mesmo pela internet. A decisão administrativa irreformável, que é aquela situação que nós acabamos de dar o exemplo, se o contribuinte se defender administrativamente, poderá obter êxito e, com isso, ser extinto o seu crédito tributário. A decisão judicial passada em julgado. O contribuinte pode se valer das ações judiciais para tutelar o seu direito. Então, se ele promover uma ação para anular o crédito tributário, por exemplo, essa decisão vai ser extintiva do crédito tributário. E, por fim, a dação em pagamento em bens imóveis. O contribuinte pode pagar o seu crédito tributário dando em pagamento do crédito bens imóveis. Mas isso depende do quê? De lei. Então, a dação em pagamento necessariamente depende de lei. Bem, o que é importante aqui também na questão relativa à extinção do crédito tributário? É a restituição do indébito. O que é isso? Ora, o contribuinte foi lá, pagou o imposto e depois verificou que esse pagamento não era devido ou esse pagamento foi efetuado em valor maior que o devido. Então, o contribuinte vai ter direito à restituição do valor indevidamente pago. Também poderá ter direito à compensação se houver lei que autorize a compensação. Então, a repetição do indébito nada mais é do que a devolução do tributo que foi pago de forma indevida. Que tipo de ação que é, professor? É uma ação pelo procedimento ordinário. O contribuinte vai lá e vai
solicitar, vai mover ação contra o ente que é credor, ou União, ou Estado, ou município, e vai dizer, olha, eu paguei esse tributo, esse pagamento foi indevido por essa ou aquela razão, e eu quero obter a devolução. E aí o tributo, os juros, a multa, tudo aquilo que tiver sido pago agregado ao principal vai ser restituído. Ah, professor, e como é que fica? Faz 3 anos que ele pagou. Ok, ele vai obter tudo isto atualizado monetariamente pela taxa Selic. Aí ele tem um prazo para postular a devolução? Tem. O prazo é de 5 anos contado da data da extinção do crédito tributário. Isto tanto para a restituição quanto para a compensação. Então, pago indevidamente, ele vai obter a devolução. Ah, mas e quando for o caso de tributos chamados indiretos? Bom, tributo indireto é exemplo o ICMS, o IPI. Por que chama o ICMS tributo indireto? Porque se eu for ali numa loja comprar uma camisa, o imposto vai estar destacado ali no preço. E eu, Alexandre, consumidor, fui lá e paguei pelo valor da camisa e paguei também imposto que está destacado na nota fiscal. Mas quem é que é o contribuinte de direito do ICMS? É o comerciante que me vendeu a mercadoria. É mediante a relação jurídica é formada entre o comerciante, contribuinte do ICMS, e o Estado, que é o credor do ICMS. Então, como o ICMS é um tributo indireto, não é justo que, pelo fato de o consumidor ter pago, esse tributo venha a ser restituído para o comerciante. Então, o código lá no artigo 166 diz, olha, se o tributo for indireto, só vai ser feita a devolução se o contribuinte provar que assumiu o encargo. Ou então, se ele transferiu para terceiro, ele deverá estar por este terceiro expressamente autorizado a receber. Por quê? Repito, que não foi o comerciante que pagou. Quem pagou fui eu que comprei. Mas eu sou um contribuinte de fato, não sou um contribuinte de direito. E atenção, no caso do IBS e da CBS, que são os novos tributos que nós falamos, a própria Lei Complementar 214 dispõe que eles são tributos indiretos. E que para obter... E por quê? Porque incidem sobre o consumo. Então, para obter a devolução, o contribuinte terá que fazer a prova de que trata o artigo 166 do Código Tributário Nacional. Depois nós temos as causas chamadas de exclusão do crédito tributário. Então vejam bem, nós vimos as causas de suspensão da exigibilidade do crédito, extinção do crédito e agora causas de exclusão do crédito tributário. Só são duas: a isenção e a anistia. A isenção e a anistia também necessariamente dependem de lei. Então, o legislador, titular da competência tributária, poderá, atendendo a critérios de ordem econômica, de ordem política, de ordem social, seja lá o que for, poderá conceder a isenção, que é o quê? A dispensa do pagamento do tributo. Então, nós temos, por exemplo, as pessoas que oferem renda até um determinado montante são isentas do imposto. As pessoas que são aposentadas e possuem determinadas moléstias são isentas do imposto sobre as aposentadorias e pensões recebidas. Então, isto vai depender sempre da análise da legislação tributária para saber se há ou não a isenção ou a remissão. A remissão é, a anistia. A anistia é o perdão de infrações. Então, a infração é anistiada e, com isso, exclui a respectiva penalidade que tiver sido imposta. Então, temos aí causas de suspensão da exigibilidade do crédito, no artigo 151, causas de extinção do crédito tributário, no artigo 156, e as causas de exclusão do crédito tributário, no artigo 179, não me lembro agora o artigo aqui do CTN, das causas de exclusão
do crédito tributário. Então, quem vai fazer muitas vezes concursos tem que ficar atento para essas causas de suspensão, extinção e exclusão, porque eles costumam misturar. É artigo 175 do Código Tributário Nacional. E aqui nós encerramos a nossa 10ª aula.